Olá, Igreja do Guabirotuba. Neste mês de novembro, vivemos um mês diferente, em que fomos desafiados a viver uma vida conforme Deus a quer. Na primeira semana, fomos desafiados a ter uma vida de conversão, uma vida de entrega a Jesus. Na segunda semana, falamos sobre o tema de consagração. O que é viver uma vida dedicada ao Senhor? O que é ter uma família dedicada ao Senhor? Na terceira semana, falamos sobre o tema de santificação, o processo de sermos mais parecidos com Jesus. Nesta quarta semana, é o nosso desafio final. O que vamos fazer com tudo aquilo que aprendemos durante esse mês? O tema é proclamação. E agora, nós saberemos o que tudo isso tem a ver comigo e com você. Quem não se lembra do dia 15/11 de 1889? Eu e você não estávamos lá, mas foi um dia que marcou a nossa história, a história do nosso país. E sofremos as consequências das ações, da luta de homens e mulheres que acreditavam em uma causa. Naquele dia foi proclamada a República do nosso país. Liderados por um homem, o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, homens comuns, mas com uma causa muito diferente. Homens que acreditavam que o nosso país poderia ser melhor. Eles se juntaram e numa praça pública do Rio de Janeiro, capital do Império, lá, naquele dia, foi proclamado o fim da monarquia e a instauração de um governo provisório republicano. O que isso tem a ver comigo, você pode estar se perguntando? Foi o fato de que homens se juntaram e lutaram, estavam dispostos a entregar a sua vida por uma causa que acreditavam. Eu e você somos hoje desafiados a proclamar o Evangelho de Cristo. Conforme Paulo diz no livro de Colossenses, na Bíblia, que é a palavra de Deus, eu e você fomos desafiados a proclamar o próprio Cristo, a entregarmos ao mundo a verdade que pode libertá-los. Seja você, seja eu, aqueles que proclamam a verdade de Cristo na nossa família, aqueles que levam a paz, que levam a alegria, que levam o amor, que apartam toda e qualquer divisão, que levam a valorização do outro acima de nós mesmos, para nossas esposas, para nossos esposos, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Seja você aquele que proclama o Evangelho no seu trabalho, aquele que valoriza o seu colega, aquele que leva a paz, aquele que auxilia a ele naquilo que ele precisa. Seja você aquele que proclama o Evangelho na sua vizinhança, aquele que não considera mais o mendigo ou o pobre mais uma parte do seu dia a dia e que é comum àqueles lugares que você passa, mas que seja você aquele que leva a diferença a ele, que faz diferença, que muda aquela vida, que muda essa história. Seja você aquele que proclama o Evangelho nesse mundo que tanto carece ouvir falar de Jesus. Seja você aquele que aparta toda a divisão na sua família ou aonde você vive. Seja você aquele que serve mais do que aos outros. Seja você aquele que proclama a verdade, que acaba com a mentira. Seja você que acaba com a pornografia. Seja você que acaba com a traição. Seja você aquele que leva o amor incondicional. Sejamos eu e você a mudança que o mundo espera. Sejamos eu e você os cristãos, os pequenos cristos que Deus tem trabalhado em nossas vidas. Sejamos eu e você a diferença que vai começar no nosso bairro, aqui no Guabirotuba. Sejamos eu e você aquilo que Cristo espera que nós sejamos. Alguém como Ele é.